Aleluia. Pastor João? Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Deixa essa turma sair ali. Deus tem uma palavra para o nosso coração, irmãos. Você já pensou o tanto que isso é grande? Já pensou? Imagina. Deus falar ao nosso coração. Às vezes a gente perde isso, sabe por quê? Pela maneira. A maneira que Deus fala, muitas vezes não é a maneira que a gente espera que Ele venha falar. E talvez a gente não dê a devida atenção à sua voz. Porque não foi exatamente como eu imaginava, como eu esperava. Mas Deus tem uma palavra para nós, e essa palavra que Ele colocou no nosso coração é uma palavra muito forte. Eu espero que você esteja preparado para essa palavra. Que Deus te prepare, que Deus prepare seu espírito, sua alma, seu corpo, sua estrutura, para você receber essa palavra. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. É um texto conhecido que quem é bom de Bíblia cita de cor, né? É o texto do avivamento, o texto do... Segunda Crônicas 7,14. Você pudesse colocar em pé, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, por esse momento aqui na tua casa. Pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, nesse momento venha falar ao nosso coração, falar à nossa vida. Deus, surpreender as nossas expectativas, revelar o que está oculto. Oh Deus, nos entregar aquilo que o Senhor tem de mais precioso para nós, que é a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale com cada coração aqui de uma maneira específica e especial. E que toda a atuação do inimigo contra essa reunião, contra nossas vidas, seja agora neutralizada no mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus. E o Deus Todo-Poderoso tenha total liberdade em nosso meio e em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Tome assento, irmãos. Ah, pastor, o senhor vai falar sobre avivamento. Não. Na realidade, esse texto, ele não é exatamente a base do que eu vou falar, mas ele é o remédio. O que eu quero falar nessa noite, Deus colocou no meu coração falar nessa noite, é de algo que é o maior impeditivo na vida do homem para mais variadas coisas. O que impede muitas vezes o homem de se aproximar de Deus. O que impede muitas vezes o homem de ter um bom relacionamento, de ter uma boa vida. O que impede muitas vezes o homem na sua caminhada. É o que eu vou falar. Você analisando a Bíblia, você vai entender o seguinte: que o pecado é a raiz de todo problema humano. A raiz de todo problema humano é o pecado. O pecado destituiu o homem da presença de Deus. E a partir daí, veio morte, veio destruição, veio
toda a miséria que está à nossa volta é fruto de ações humanas, fruto do pecado do homem. Porém, existe um pecado, que é o pecado dos pecados. E existe um grande problema com esse pecado, porque a gente convive com ele sem perceber. A gente convive com ele e ele é simplesmente a razão. Escute bem o que eu vou dizer. Ele é simplesmente a razão e a origem de todos os nossos problemas. De quantos problemas que eu falei? Todos. Problemas financeiros, problemas conjugais, problemas de enfermidade, problemas emocionais, problemas na família, problemas no trabalho. Todos os nossos problemas. Você já pensou, já parou para pensar qual é a raiz dos nossos problemas? Eu falei que a raiz principal é o pecado, mas qual é aquele grande pecado que nós trafegamos com ele todo dia e que é a raiz de todo esse mal que nos assola? Pois bem, eu vou te dizer. Chama-se orgulho. O orgulho é a origem de todos os problemas que você já viveu, está vivendo agora. Chama-se orgulho. E aí a gente poderia pegar dicionário, dar definição, igual já fiz aqui, o que é orgulho, altivez, se exaltar, arrogância, alguns sinônimos de palavras, mas a gente trabalhando assim de uma forma bem prática a questão do orgulho, você vai ver que o orgulho é um grito de perfeição. Da pessoa arrogar para si perfeição, de que ela não erra, de que ela não tem defeito. Ora, se eu não erro, para que eu vou mudar? Se eu não erro, para que eu vou precisar de mudança? O problema não sou eu, é a minha esposa. O problema não sou eu, é os meus filhos. O problema não sou eu, é o meu patrão. O problema não sou eu, é essas pessoas do trânsito que convivem comigo. Então, se o problema não sou eu não preciso de mudança. Quem precisa de mudança é os outros. Quem precisa de mudança são as pessoas, não sou eu. E como é que isso se chama? Orgulho. O orgulho é a raiz de todo mal que a gente enfrenta. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite, uma pergunta inicial para você nessa noite. Eu quero que você responda para você. Você é orgulhoso? Será que você é orgulhoso? Será que nós somos orgulhosos? Eu vou te responder. Sim, nós somos. Nós somos muito orgulhosos e você é muito orgulhoso. Você é muito mais orgulhoso do que você imagina. Terrivelmente mais orgulhoso do que você imagina. Horrorosamente mais orgulhoso do que você imagina. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 16, 18, se eu não estiver enganado, 16, 18, deixa fixado aqui um pouquinho, que a soberba ou o orgulho é o que antecede a nossa ruína. Que a soberba, o orgulho, a altivez é que antecede a nossa queda. Eu estava parando para pensar, falando assim, caramba, então Deus está dizendo na palavra dele que antes de eu cair, eu sou orgulhoso? Antes de eu enfrentar uma ruína, uma dificuldade grande, eu fui orgulhoso antes? É isso que Deus está dizendo? É exatamente isso. Alô? Alô? Tem alguém aí? Provérbios 16, 18? Aí você vai ver que antes dessas coisas acontecerem, o orgulho está presente. Então, na prática, o orgulho é isso. É perfeição. É provar para si e para os outros que você é perfeito, que você não erra, que você é irrepreensível. É os outros que erram, não é você. Não somos nós.
E aí quando você coloca-se nessa posição, aí você não precisa de mudança, é os outros que precisam. Aí, muitas vezes, a gente encontra aquele tipo de pessoa. Aquele tipo de pessoa que não gosta de ser repreendido. Aquele tipo de marido que não gosta que a esposa mostre algum dos seus erros. Ou aquele tipo de mulher que não gosta que, lá vem você de novo, lá vem você de novo falar disso, lá vem você de novo falar daquilo, lá vem você de novo. O orgulhoso, ele não gosta de ser exposto nos seus erros. Ele não gosta de ser exposto na sua falha, porque afinal de contas, quem erra é o outro, não é ele. Então ele detesta ser exposto nos seus erros. Ele detesta ser exposto nas suas falhas. Porque ele carrega a perfeição. Mesmo que ele não diga isso. Mas no fundo, ele se acha melhor. Ele se acha merecedor. Ele se acha digno. Buscar atalhos na vida. Querer as coisas de uma forma fácil. Você já parou para pensar qual a razão disso? Que muitas pessoas querem atalho, querem um caminho mais fácil. Já viu aquelas pessoas que caem naqueles golpes mais ridículos do mundo? Compra bilhete de loteria premiado, já viu? Pessoa que compra bilhete de loteria. Ora, se está premiado, quem é que vai vender? Quem é o burro que vai vender um bilhete de loteria premiado? Mas por que o outro compra? Porque ele quer um atalho para ficar rico. Ele quer um atalho. E sabe por que a gente procura atalho na vida? Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. Porque a gente quer a coisa mais fácil. Ora, quem você pensa que é para você ter a coisa mais fácil do que o outro que está se esforçando? Quem nós achamos que nós somos para nós conseguirmos alcançar grandes posições, conseguirmos alcançar uma boa condição sem esforço, por um atalho? Quem a gente pensa que a gente é? Enquanto tem pessoas ralando dia e noite para conquistar as coisas, a gente quer as coisas de graça, sem esforço nenhum. O que a gente pensa que a gente é para pensar assim? Você já pensou qual é a razão disso? Qual é a razão disso? Você sabe qual é? Orgulho. O orgulhoso acha que ele se acha especial. Inconscientemente ele se acha especial. Então ele acha que a coisa vai vir para ele de mão beijada. Mas a Bíblia diz que Deus resiste. Provérbios apareceu. A soberba procede à ruína e a altivez do espírito à queda. E Tiago 4,6 é o quê? Tiago 4,6. Que Deus... Tiago 4,6. Alô! Vai lá. 6 aí. Antes ele dá maior graça pelo que Deus... Porque diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Tu já viu aquele crente falando assim, não, eu estou orando, eu estou jejuando, Deus vai me dar. Faz. Se esforça. Faz por onde? Não pensa que você vai dar porque você é melhor que ninguém, que Deus vai te dar porque você é melhor que os outros, não, porque Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àquele que se acha melhor, merecedor, que acha que está pagando o preço mais alto na oração, ao invés de estar estudando, ao invés de estar se esforçando para conseguir as coisas. Deus é justo. Deus é justo. Misericordioso. Se Deus não fosse justo, a chuva só caía na fazenda do crente. Se Deus não fosse misericordioso, o sol só aparecia para nós. Servimos a Deus, não aparecia para mais ninguém. Mas é para todo mundo. O crente vaidoso acha que... Não vai. Deus resiste. Você sabe por quê Adão e Eva caiu? Orgulho. Querer ser igual a Deus. Era o mesmo sentimento que estava no coração de Lúcifer. Ele queria ser igual. Ele não se contentava com a posição que ele tinha.
Não que a gente não queira se esforçar e crescer na vida, mas a inveja, querer a posição do outro, sabe como é que se chama isso? Orgulho. Porque você acha que o outro não merece. Quem merece é você que está lá naquela posição. Fulano, olha o carro dele. Eu que tinha que estar com esse carro. Eu que tinha que estar com essa casa. Eu que tinha que estar com essa igreja. Eu que tinha que estar com esse trabalho. Eu que tenho que estar na posição dele. Isso é orgulho. Não é só pelo fato da pessoa ter uma coisa que você não tem. É que você acha que você que merecia ter aquilo, não aquela pessoa. Você que merecia ter. Não era fulano. Gente, olha. O calor chegou, né? Parece que está chegando, né? O que eu tenho deparado com crente orgulhoso, gente. O que eu tenho deparado com orgulho na minha vida. E a gente tem um folclore muito enganoso de achar. Rico é orgulhoso, pobre é humilde. Oh, se fosse assim, não tem nada a ver. O que tem de pobre orgulhoso? O que tem de rico humilde? Eu vim de uma família pobre, mas muito pobre mesmo. Mas pensa numa famíliazinha orgulhosa. Você pensa que o orgulhoso aceita ajuda? Não. Ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele dá conta de resolver tudo, ele resolve seus problemas, ele se vira sozinho, ele não aceita ajuda. Porque se ele se aceitar ajuda, ele está se diminuindo. Ele não pode se diminuir. Ele é autossuficiente. Ele nem precisa vir no culto muitas vezes, por quê? Porque ele mesmo resolve seus problemas. Ele dá um jeito. E o nome disso é orgulho. Que a gente carrega sem perceber. Está no DNA. Está no DNA do pecado original. A gente nasce com isso. Você vê orgulho em criança, gente. Em criança. A verdade é, a gente tem que estar atento a nossas atitudes. Ele está presente constantemente. Você já viu aquela criança que ela nem liga para determinado brinquedo, mas quando outra criança chega, ela despreza, ela joga, pisa em cima. Mas quando outra criança chega, se a criança quis se interessar por aquele brinquedo, não, esse brinquedo é meu. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano que Deus tem que lidar com ele. Porque o homem não consegue lidar com outro homem. A gente não consegue lidar nem com os da nossa casa. A gente não consegue lidar com os nossos filhos. Nosso cônjuge. Zona de conforto é orgulho. A pessoa fica ali em casa, tomando sorvete, não estuda, não trabalha, não dá o seu melhor e acha que vai ter sucesso na vida. Não vai. Sem se esforçar, não vai. O livro de Salomão, Provérbios, fala muito sobre o preguiçoso, sobre a preguiça. Fala até para o preguiçoso aprender com a formiga. O preguiçoso aprende com a formiga. Olha para ela e você aprende com ela. Salomão diz. Não tem chefe, não tem, mas ela trabalha. E aí na chuva ela está numa boa. No inverno ela está numa boa, porque ela trabalhou antes. E Provérbios vai dizer também que a pobreza do preguiçoso vai surpreender ele como um ladrão armado. Gente, olha, eu vejo isso.
pessoas que, infelizmente, na minha própria família, têm uma vida extremamente limitada, extremamente escassa. E você olha o que você identifica de uma forma gritante: o orgulho. Se fosse um pouco mais humilde, para não se achar tão especial assim, para não achar que a coisa vai chegar de mão beijada e ela correr atrás, se esforçar, a pessoa não estaria onde está. Os problemas financeiros dela seriam resolvidos se não fosse tão orgulhosa. Problemas conjugais seriam resolvidos se não fosse tão orgulhosa, se pedisse perdão. Não pede perdão, gente. Como a pessoa quer viver nesse mundo, você não vai conseguir viver nesse mundo sem essa palavra chamada perdão. Mas o orgulhoso não perdoa, sabe por quê? Porque ele não erra. Ele não erra. Por que eu vou perdoar? Perdão não. Uma vez eu me assustei, assim que eu cheguei aqui em São Sebastião, eu conheci uma jovem crente que ela tinha um problema com a mãe. Na hora que eu fui conversar com ela, ela aconselhou: não, mas você tem que perdoar. Ela deu um pulo. Como se eu tivesse ofendido ela. Mas tem que perdoar. Perdoar de verdade. Aí tem aquelas pessoas, você já viu? Fala assim: não, eu perdoei minha mãe. Eu perdoei minha mãe, pastor. Minha mãe está perdoada. Eu dou até uma pensão para ela, dou até uma ajuda para ela. A expressão da pessoa já mostra que ela não perdoou. Ela faz, eu dou até uma pensão para ela, até ajudo ela, sabe, pastor? Até ajudo. No fundo, não há um perdão verdadeiro. A pessoa parece estar fazendo aquilo forçada, como uma obrigação, um peso. Aquele pai que não perdoa, aquela mãe que não perdoa, que é grosseira e não perdoa. Coração cheio de mágoa. Coração cheio de mágoa. O que é mágoa no coração? Orgulho. Falta de perdão. Porque o orgulhoso, para ele perdoar, ele vai ter que se humilhar. E se humilhar por orgulhoso é uma tragédia. Por isso que ele diminui os outros. Por isso que o que os outros fazem não presta, não tem valor. Só o que ele faz. Os outros fazem, isso aí. Eu faço melhor. Não elogia ninguém, porque se ele elogiar alguém, quando o orgulhoso elogia alguém, o que acontece? Ele está colocando aquela pessoa acima, então ele não elogia. Não, bacana o que você fez, né? Muito legal. Eu também faço isso aí. Ele não elogia, porque se ele elogiar, ele coloca a pessoa acima, e o orgulhoso não admite estar abaixo de ninguém. Não elogia o que os outros fazem, não elogia as pessoas. Não honra, não dá honra. Honrar os outros, não. Eu é que tenho que ser honrado. Eu não vou honrar ninguém, não. Eu é que mereço honra. Eu que mereço ser honrado. Eu vou honrar pastor, eu vou honrar fulano, eu vou honrar professor. Não, eu que tenho que ser honrado. Olha só como eu sou bom. Olha só como eu sou especial. Dificuldade para honrar os outros, para elogiar os outros. Eu estava analisando essas coisas, vendo essas coisas, de férias, lá na praia. E eu estudando a respeito de orgulho. E ouvindo a respeito de orgulho. E eu pesquisando a respeito de orgulho. E às vezes a Cássia falava comigo, estava longe. Eu falo, meu Deus, como a gente é orgulhoso. Como o ser humano é orgulhoso. Aí Deus vira para nós e fala assim, meu lindo, você é pó. E ao pó você torna.
E eu vou dizer uma coisa para você. Nu você chegou e nu você sai. Não trouxe e nem leva nada. Aí, quando se fala de Deus, já teme religião. Não, no final Deus vai dar um jeito. Não, eu sou bom, não faço mal a ninguém. Quando a Bíblia diz assim que não existe nenhum bom, nenhum sequer, nenhum justo. O homem é mau. Por mais que a gente se esforce, há maldade em nós. Por isso Jesus Cristo olhou para essa coisa chamada ser humano, falou assim: se eu não morrer por eles, se eu não fazer alguma coisa por eles, se eu não descer lá embaixo, pagar o preço pelo pecado deles, me humilhar, me esvaziar da minha glória, a Bíblia diz que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2,5. Ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação se fazer como Deus. A gente vive querendo ser o que a gente não é. Comprando coisa com dinheiro que a gente não tem, para impressionar gente que a gente não conhece e até tem raiva dela. Mas quer impressionar, para mostrar que está por cima. Filipenses 2,5, se quiser pôr aí, eu agradeço, irmão. Hoje, rapaz, o pessoal está tudo. Vocês estão dormindo aí, parece. Ele não teve por usurpação ser igual. Olha aí. 6. Subsistindo na forma de Deus, não se julgou ser igual a Deus. Antes, verso 7, tão maravilhoso esse texto. Antes a si mesmo se esvaziou. Esse a si mesmo, é uma coisa que você faz com você. Eu estou aqui falando e a gente ouve pregação direto, irmãos. Você ouve Deus falar com você constantemente. Mas o que você faz com isso? Se você não tomar esta palavra para a sua vida e você fizer algo com ela, o meu esforço em estar aqui pregando e falando com você, para você não valeu. A si mesmo. Não foi Deus que esvaziou ele, não foi ninguém que obrigou, não, foi ele. E ele se esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo. Ninguém quer assumir forma de servo, ninguém quer servir, a gente quer ser servido. Ninguém chega na igreja e fala assim: ô pastor, me põe para lavar banheiro aí, pastor. Ô pastor, me põe aí para limpar o chão. Não paga nada, não precisa pagar nada, nem R$1. Vou deixar tudo limpinho, tudo brilhando. Não que não tenha pessoa disposta a fazer isso. E talvez a gente nem tenha tempo para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente sempre quer posições. E as posições vêm. Elas vêm na nossa vida. Como consequência, não do orgulho, mas da humildade. Reconhecida em figura humana? 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. A pessoa fez mal para você e você insiste em não perdoar. O último motivo de alguém ser perdoador é aquela pessoa que reconhece que erra. Por quê? Porque quem erra necessita de perdão. Então eu vou perdoar os outros. Ora, eu também não erro. Agora o perfeito, não. O perfeito ele não erra, então ele não precisa perdoar.
Mas eu erro. Eu preciso que me perdoe, então eu vou também perdoar os outros. Se as pessoas se perdoassem, elas não andavam se matando por aí. Deus nos perdoa nós estando errado, sem merecer, sendo Ele perfeito. Isso é humildade. Mentira é orgulho. Por que você mente? Não, pastor, não minto, não. Pastor, eu sou crente, pastor. Mentira é do diabo, eu não minto, não. É só uma coisinha. Tô chegando. Nem saiu. Tô chegando. Daqui 5 minutos eu tô aí. O Maps, o Waze está marcando 20. Ele fala daqui. Tá mentindo. Mas a mentira é uma proteção para você mostrar que você não falha, para você mostrar que você não erra, para você não expor os seus defeitos, porque senão os outros vão ver. Então a mentirinha, ela vai cobrindo os meus defeitos, as minhas falhas. Irmão, mentira. A palavra do Senhor diz desse sim, sim, não, não. O que vem disso é do maligno. Mente para não ser recriminado. Você mente para dizer que é aquilo que você não é. Desobediência. Sabe por que você desobedece? Sabe por que somos desobedientes? Porque somos orgulhosos. Eu obedecer? Não preciso obedecer, não. Obedecer lei de trânsito? Ah, para com isso. Eu não preciso obedecer lei. Presta atenção, eu sou motorista, gente. Entrar aqui, virar ali, parar, ser má, mas não preciso obedecer essas leis, não. Porque eu sou bom demais para ficar obedecendo essas leis. Eu sou bom demais para obedecer o homem. Eu sou bom demais para obedecer a qualquer tipo de regulamento. Eu sou bom demais para obedecer leis. Eu sou bom demais para obedecer a Deus. Desobediência, orgulho. É orgulho nosso. Está numa fila assim, está demorando. Dá um jeito de cortar. Crítica. Crítica exagerada. Orgulho. Criticar os outros. Você quer ganhar em cima das outras pessoas algum tipo de vantagem criticando os outros. Mostrando o defeito dos outros. Falta de autorresponsabilidade. Autossuficiência. Você tem que entender, o orgulho, ele está matando, destruindo teu casamento, teu relacionamento com teus filhos, relacionamento com a esposa, relacionamento no trabalho. Falando de mentira. Um jovem, né, de 25 anos, foi demitido. Aí chegou, mãe, aquele gerente não gosta de mim, mãe. Ele não vai com a minha cara. Ele pega no meu pé, mãe. Ele não gosta de mim. Aí tá, bacana. A mãe, como toda boa mãe, acredita que é o filhinho lindo dela, perfeito, que não erra com nada. Aí o irmão vai e fica sabendo a verdadeira razão de ter sido mandado embora. Eu sei porque ele te mandou embora. Você chega atrasado. Você não faz o que é pedido. Você trabalha porcamente. Quem é que vai gostar de alguém assim no serviço? É claro que ele tinha que te mandado embora, porque você é um péssimo funcionário. Mas ele preferiu mentir. Você acha que ele tinha coragem de dizer para a mãe, chegar para a mãe e falar assim: mãe, fui mandado embora, fui irresponsável. Eu chego atrasado, mãe. Não. É preferível mentir para proteger a imagem. E aí, irmãos, o orgulhoso, ele é sempre mentiroso. O orgulhoso,
Em muitas ocasiões, ele é inimigo da verdade. Por isso que ele não se achega a Deus. Por quê? Porque a verdade expõe quem eu realmente sou. E eu não quero ser descoberto quem eu sou. Eu quero levar uma vida falsa. Quantas vezes, irmãos, a gente vai aconselhar casal que se ele chegasse 2 anos antes, o casamento seria salvo. Mas a pessoa fica relutando a vida inteira. Por quê? Porque ele quer viver uma aparência. Ele quer mostrar para as pessoas uma realidade que não existe. E sabe qual é o nome disso? Orgulho. Aí quando chega, a casa já está caída e ele quer que o pastor faça algo impossível debaixo do céu, do sol, da terra, para que o casamento se recupere. A verdade expõe. E o orgulhoso, ele sempre ele faz uso, mesmo sutilmente, da mentira para encobrir quem realmente ele é. É muito difícil admitir que você não é uma boa mãe. É muito difícil admitir que você larga o seu filho com celular, com computador, porque é mais confortável. Que deixa lá a internet tomar de conta, cuidar, educar ele. O Felipe lá, neto do Satanás, cuidar dele. Os jogos malignos cuidando dele. Porque é mais confortável para você. E você não admite que você é uma mãe relapsa. Você não admite que é um pai grosseiro, um pai ausente, um pai que não dá devida atenção para o filho, que não conversa com o filho, que não abraça, que não é amigo, que não é próximo do filho, que é um péssimo pai. É difícil admitir isso. Por quê? Porque isso fere o orgulho. Da gente querer mostrar uma coisa que nós não somos. Eu posso esconder isso de quem eu quiser. Posso esconder, mas de Deus eu vou esconder. Deus sabe muito bem quem eu sou. Deus sabe muito bem quem você é. Deus sabe muito bem quem nós somos. E nós estamos numa igreja, num templo de adoração, onde Deus se faz presente, nós viemos adorar a Deus. O que eu devo fazer nesse lugar? Tirar a minha máscara. A gente quer espiritualizar as coisas. A gente quer espiritualizar as coisas. Eu sou um homem espiritual. Eu sou um homem de guerra espiritual, de batalha espiritual. Mas tem gente que quer pôr culpa no diabo daquilo que é culpa dele. O cara está passando dificuldade. O cara está passando problema. Quer pôr culpa no inimigo. Sabe o que acontece? É que eu sou um homem de Deus. E eu estou na prova, eu estou na dificuldade. O inimigo está furioso porque eu sou um homem de Deus. Não foi ele que não esforçou, não foi ele que não correu atrás, não foi ele que não estudou o suficiente, não foi ele que tem um currículo horrível, horroroso. É muito mais fácil eu espiritualizar e colocar a culpa nos outros. Colocar a culpa no inimigo que está fazendo isso com a minha vida, pastor. Não, você perdeu tempo na sua vida. Acorde enquanto é tempo e corra atrás do prejuízo. E não fica colocando culpa em A e B. Assume a tua responsabilidade, assume o comando da sua vida para que ela realmente muda. Reconheça os teus erros, reconheça que o teu orgulho te atrapalhou até aqui, mas a partir de agora você assume um novo rumo para que a tua vida mude realmente. Aí não adianta eu invejar a vida do outro. Ele teve as mesmas oportunidades que você, talvez até menos. Eu falo para os meus filhos, uma coisa que você não pode reclamar nunca, nem dizer nunca na vida que você não teve oportunidade. Isso você nunca vai poder dizer.
Aliás, ninguém pode dizer isso. Enquanto tiver capim no chão, o sol estiver nascendo, a chuva estiver caindo, existe oportunidade. Insatisfação. Vou terminar, irmão, que eu sei que você está para sair correndo aí, mas aguenta, segura. Insatisfação é orgulho. Você já viu pessoas insatisfeitas? Tudo insatisfeito. Alguém conhece alguém assim? Ah, fala assim, sou eu, pastor, sou eu. Cronicamente insatisfeito. Está sempre reclamando. Sabe por que é insatisfeita? A pessoa é insatisfeita? Porque ela é perfeita. E quem é perfeita exige perfeição. Porque se não fosse perfeita, se errasse, ele não exigia a perfeição dos outros, quando nem ele mesmo é perfeito. Então ninguém pode errar. Não suporta o erro das pessoas, não suporta o erro dos outros. Reclama de tudo. Que a comida não está boa, que o menino faz tudo errado, que não sei mais. Como se você fosse o perfeito. Você não errasse. Tudo que você fez é corretinho. Tudo que você faz é impecável. Não tem erro nenhum. Só os outros que erram. Só a esposa que erra, só os filhos que erram. Você não. Aí vive insatisfeito, vive reclamando. O insatisfeito é um orgulhoso. Se ele não fosse orgulhoso, ele estava agradecendo pela esposa que tem, pela comida que tem, pelos filhos que tem, pela casa que tem, pela saúde que tem. Pela oportunidade que tem. É oportunidade, Deus nos dá oportunidade todo dia. Nesse exato momento você está tendo uma preciosa oportunidade. Todos nós. Pessoa insatisfeita, é orgulhoso. Vitimização. É orgulho. Ah, não, pastor, o que é isso? Como é que você fala uma coisa dessa? Dizer que vitimização é orgulho? E como é? Ele é o mais sofrido do mundo. Ele é o mais coitado. O mundo arquiteta contra ele. Todo mundo é contra ele. Ele é o mais sofrido, ele é o mais doído, ele é o mais machucado, ele é o mais vitimado, ele é o mais tudo. E aí, porque ele é mais tudo, ele pode tudo. Ele pode brigar, ele pode bater, ele pode discutir, ele pode chutar tudo, porque afinal de contas, ele é o coitadinho. Eu vou falando, irmão, é muito difícil isso. Eu vou falando, eu estou falando mais pela minha família, pessoas próximas de mim, nem tem nada a ver com vocês. Mas à medida que eu falo, é difícil não vir mais de pessoas na minha mente. Muito difícil. Às vezes, de vez em quando, até eu apareço, de vez em quando. Assim. O vitimado. Muitas vezes. E hoje está em voga isso, né? A vítima da sociedade. Não foi o pai que não soube educar, não foi a mãe que não soube educar. O jovem tira a vida por causa de droga, por causa disso, e ele é uma vítima da sociedade. Não foi a educação, não foi os pais, não, foi a sociedade. Ele é uma vítima da sociedade. Porque a sociedade não aceita um pobre drogado sendo drogado. A sociedade não aceita. Gente, a sociedade não aceita gente normal. A gente não é aceito do jeito que é, muitas vezes. Ah, você é grande demais, está atrapalhando, sai da frente. Você é gordo, você é isso, você é aquilo. Gente, não ser aceito, isso faz parte do convívio com o ser humano. O ser humano olhou para a tua cara, não gostou de você, ele não te aceita. Ó. Empatia. Para que eu tenho que ser simpático com as pessoas?
Justiça própria, arrogância. Pastor, por favor, para. Tentar controlar tudo. Já viu pessoa assim? Controladora? Quer controlar tudo. Tudo sob o controle dela. Quando sai do controle, briga, manipula, se zanga. Porque tem que estar no controle de tudo. Meu querido, minha irmã, você não controla nada. Quem controla é Deus. É Deus que está no controle de tudo. É Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Quer controlar marido, quer controlar filho, quer controlar horário, quer controlar tudo, gente. Fazer uma pergunta para vocês agora, repetir a pergunta do início. Alguém tem dúvida que é orgulhoso? Alguém tem alguma dúvida? E aí tem que saber lidar com isso, né? Aí você fala assim: ô pastor, qual o remédio para isso? Qual o remédio? Como é que a gente lida com isso? Primeiro passo para a gente lidar com o problema é muito simples, é você reconhecer o problema. Esse é o primeiro passo para lidar com o problema. É você reconhecer o problema. Você saber que o problema existe. Ele está ali. Então, se eu sei que eu sou orgulhoso, isso já é o primeiro passo. Eu preciso mudar. Eu preciso ter um comportamento diferente. Então, entender que aquela área da sua vida que você está vivendo precisa mudar. Porque se ela não mudar, aquele deserto da sua vida vai continuar. Porque o que acontece? Se eu permaneço no orgulho, eu vou estar sofrendo em alguma área da minha vida. Isso é inevitável. Na área emocional, na área financeira, na área conjugal. Vou ser insatisfeito até comigo mesmo. Alguma área a gente vai estar sofrendo maior ou menor grau. Então a gente tem que reconhecer para poder ficar livre disso. Olha só. Aí vamos voltar para 1 Crônicas 7,14. Lá está o remédio. Agora, antes de entrar em 1 Crônicas 7,14, para a gente ir encerrando. Primeira coisa que tem que haver. Segunda, né? 2 Crônicas 7,14, perdão. Falei primeira, né? Segunda. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, vamos lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Tá. Qual é a primeira coisa? Se não tivesse a primeira coisa, a segunda não adianta. Ah, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando. Tem gente que está orando por várias coisas na vida dela. Algumas até Deus faz. Mas tem outras que Deus nunca vai fazer. Por quê? Porque tem que ter uma humilhação, porque tem um orgulho ali. Então a primeira coisa é se humilhar. E para mim, se humilhar, não é humilhar os outros, é se humilhar. Para mim, se humilhar, uma coisa tem que acontecer. Sabe qual? A verdade que foi colocada aqui. Algumas, nós não entramos muito. A verdade tem que vir sobre a minha vida. Você entende? Não é aquela verdade conveniente, não é a verdade que eu quero, não é a verdade que eu desenhei para mim. Não. É a verdade da palavra de Deus. Sim, sim, não, não. É a verdade que liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade tem que vir, porque a verdade de quem eu sou, ela me humilha. Ela me humilha. Quando a verdade de quem eu sou, ela me humilha. Quando eu reconheço que eu sou um péssimo pai, a verdade de mim como pai vem sobre mim, eu me humilho. Eu tenho que chegar para o meu filho e falar assim: filho, perdoa. Perdoa porque eu errei com você nisso, nisso, nisso e nisso. Se a verdade de mim vem sobre mim como pessoa, como um cônjuge, como marido, sendo um péssimo marido,
ela me humilha, porque ela revela quem eu sou. A verdade me humilha. E a única coisa que o orgulhoso não quer é ser humilhado. E aí tem que quebrar, tem que moer, tem que destruir, tem que ir com força para cima desse orgulho. Tem que despedaçar esse orgulho, tem que quebrar ele. Tem que se expor. Reconhecer. Eu me lembro de um testemunho do William Branham, muito forte, sobre aquela mulher. Foi se confessar com ele, e a mulher tinha uma enfermidade. E essa enfermidade nunca curava. E ele era um homem muito usado nisso, em cura. E ela foi ter um particular com ele. Aí ela, infelizmente, ela foi exposta. Ele virou para ela e falou assim: quando você confessar o seu pecado de adultério para o seu marido que você cometeu há 20 anos atrás, você vai ser curado. Às vezes a gente pensa que o tempo resolve. Não, o que resolve é a confissão. O que resolve é o perdão, não é o tempo. Não interessa se tem 20, tem 50 anos, que você fez, que você falou, que você magoou, você pecou. Você tem que reconhecer aquilo lá. Aí ela falou assim: não, mas se eu falar isso para ele, ele vai me deixar. Por que ela não queria falar? O orgulho se protegendo, querendo manter uma aparência que ela não era. A pessoa estando na igreja, convivendo na igreja e tal, e querendo manter uma aparência. Por causa do orgulho. E a verdade o quê? Expõe, humilha. Ele falou: pois é, tem que confessar para ele. Aí ela foi saindo triste. Mas aí Deus é tão misericordioso, quando ela foi saindo, ele falou: espera um pouquinho. Deixa eu te contar uma coisa. Pode ir confessar. Porque quando você for confessar para ele, ele vai te confessar a mesma coisa que ele cometeu há 3 meses com a secretária dele. Ele vai confessar a mesma coisa. Pronto, ela foi, confessou, ele também confessou. A mulher nem precisou mais receber oração, ela foi curada, a cura já manifestou na vida dela. Porque a oração ela já tinha recebido. A oração ela já tinha recebido, mas estava detida pelo pecado. Não confessado. E aí a cura veio. A cura se manifestou. Então a primeira coisa, tem que vir luz, a verdade tem que trazer luz sobre mim. A solução é a verdade. Admitir que a gente tem sido esse tipo de pessoa ruim, pessoa difícil, pessoa complicada. A verdade ela nos humilha, mas ela é o único remédio para o orgulho. Porque o remédio para o orgulho é esse aqui, ó, a humilhação. É admitir que você tem sido um crente relapso. Você não ora. Você chegar, virar para o seu irmão e falar: irmão, eu não oro não, irmão. Se eu oro 1 minuto por dia é muito. Admitir isso para o irmão. Irmão, a Bíblia só pego na Bíblia quando eu venho para a igreja. Admitir isso para o irmão? Humilha. Mas é a verdade. É a verdade. É a verdade quem você é, a verdade quem você está sendo. A gente tem que admitir diante de Deus. Às vezes não precisa nem ir para a pessoa, só se for algo pessoal que você tiver feito, mas admita diante de Deus. Só se for algo entre família, porque entre família tem todos aqueles relacionamentos, aqueles conflitos. Tem que admitir sim um para o outro. Os erros. Tem que sentar com a família e passar limpo. Hoje eu falava sobre Neemias de manhã, e eu falava de quê? Da inspeção que ele fez lá com todo Judá, para eles se prepararem para erguer um muro. É uma inspeção que a gente tem que fazer na nossa vida e na nossa casa, com nossos familiares. Vez ou outra você tem que reunir e consertar as coisas. E abrir o jogo. Tanta gente, irmãos,
com enfermidades, vai na igreja, ora. Ah, eu não sei porque eu não sou curado. Eu não sei porque eu não sou curado. Gente, às vezes tem uma coisa travada na história da pessoa. Às vezes tem uma mentira escondida ali, lá de trás. Mas por que não vem para fora? Por causa do orgulho. O camarada casa e não admite que já teve filho, já teve mulher, já teve uma história terrível lá para trás. Gente, coloca tudo a limpo. Joga esse peso para trás, se livra disso. Fique com a consciência tranquila, leve. Faz a tua vida um livro aberto para ele e ela para você. Ah, é difícil, pastor. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Mas você acha mais fácil se enganar? Tudo tem a sua conta. A verdade tem o fruto da justiça, o fruto da bênção, o fruto da cura. O remédio é amargo, mas ele traz cura, ele traz restauração. Agora a mentira vai trazendo uma conta, vai fazendo uma conta que depois... Vai vindo coisa da nossa mente, ainda bem que aquele relógio está errado. Ele está quantos minutos atrasado? Uns 6? Por aí, né? Adiantado, né? Eu lembrei de um caso que a Tânia Teresa conta de... Já estou encerrando, tá, irmãos? 10 minutinhos. 5 a 10 minutinhos. Eu lembrei um caso que a Tânia Teresa conta de uma senhora que ela tinha um problema de rins. Tinha um problema de rins muito sério. Irmão, o nosso corpo fala. As emoções, aquilo mal resolvido, ele joga no nossos olhos, ele descarrega em algum lugar. E ela tinha esse problema. E sempre quando ia fazer transfusão dava errado. Orava por cura, não acontecia. Aí uma vez, a Tânia deu para ela material sobre maldição, sobre heranças espirituais. E falou para ela, dá para tua família ver, ouvir. Depois a gente se reúne lá, porque eu acho que tem alguma coisa na sua casa, na sua família. É bacana, deu para a família ouvir, todo mundo leu. E aí um belo dia ela foi para a casa dela e reuniu com ela, reuniu com todo mundo lá, na mesa, estava todo mundo sentado na mesa, tal. E tinha uma vovozinha na cabeceira. E aí ela falou assim, olha, Deus me mostra que a chave da tua cura está com a avó. Está com a vovó. E a vovó está comigo mesmo. E está comigo mesmo. E aí a avó foi contar a história. A avó foi se despir. A vovozinha de 80 anos foi se despir para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Às vezes a gente olha para uma vovozinha, a gente pensa assim, é santinha, mas a gente esquece que foi nova e já, né, já fez muito, aprontou muito, né? E ela foi dizer que ela estava casada, recém-casada, e ela traiu o esposo com um ex-namorado. Isso lá, tempos antigos aí, década de 50, 60. E aí, o marido ficou sabendo, no Nordeste, o marido ficou sabendo, matou o namorado dela e enterrou na fazenda. Levou ela até o túmulo e falou assim, ó, tá vendo esse túmulo aqui? Aqui está o teu namorado. Agora você decide, se você quiser me entregar para a polícia, eu vou ser preso, quando eu voltar eu te mato. Ou então o assunto morre por aqui e a gente finge, você não é desonrada, ninguém fala o que você fez e a gente segue a nossa vida. Ela optou pela segunda opção, né? O assunto morre por aqui, a gente segue a nossa vida e seguiu a vida.
E ela guardou esse segredo. Mais tarde o velho se converteu, elas se converteram, foi para a igreja e o segredo está guardado. E ninguém sabe. E naquele dia aquela vovozinha nos prantos falou tudo o que aconteceu. Ela falou, guardei isso há 50 anos, mas vocês não sabem como eu estou aliviada em falar isso hoje. Vocês não imaginam como eu estou aliviado em falar isso. A verdade trouxe luz, e aquilo que estava oculto veio, e ela botou para fora e ficou leve. Ninguém recriminou, todo mundo abraçou, chorou com ela, respeitou, entendeu. E aquela filha dela, 2 meses depois, os rins dela voltou a funcionar. A verdade, irmãos, ela traz luz, e aí ela humilha. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você vai ter que se humilhar, filho. Não tem outro caminho, nós temos que nos humilhar. Para alguém na vida. Primeiramente para Deus. Reconhecer quem somos, reconhecer o nosso pecado, reconhecer que somos orgulhosos. Reconhecer que os erros da nossa vida, Deus não tem nada a ver com isso, foram minhas escolhas. Os problemas da minha vida foram minhas escolhas. Eu fui tão orgulhoso que não parei para perguntar para Deus. Se era aquele caminho que eu tinha que seguir? Se era aquilo que eu tinha que fazer? Que eu achei que eu sabia o que estava fazendo? E agora eu estou colhendo, é simplesmente isso, semeadura e colheita, não tem outra coisa. E eu pergunto para você, nessa noite, você está disposto a se humilhar? Você está disposto a não ficar em pé? Você está disposto a reconhecer? Que palavra dura, pastor, que palavra... mas é a palavra que você precisava ouvir hoje, é a palavra que você precisa. Aleluia. Equipe de louvor, por favor.